Muito bem, vamos dar continuidade à nossa revisão do assunto pensamento político e social no século XIX, segunda parte da nossa revisão. E vamos começar voltando à pergunta deixada com vocês, para que vocês procurassem a resposta. Quais algumas das vitórias dos trabalhadores na década de 1840? Aí a gente deu uma dica de greves e manifestações por direitos e leis aprovadas na década de 1840. Mas o que foi que aconteceu? Vamos ao detalhe. Então, greves e manifestações por direitos, o que foi que aconteceu? Forte repressão policial. Os parlamentares viram que não podia mais ignorar a classe trabalhadora na sua luta por direitos. E aí, na década de 1840, algumas leis foram aprovadas. A jornada de trabalho foi limitada a 10 horas por dia. Mulheres e crianças não poderiam manutenir máquinas em funcionamento. E a jornada das crianças passou a ser de meio período. Então, vamos comparar com hoje para vermos uma evolução. A jornada de trabalho hoje, para o trabalhador normal, é de 10 horas por dia, de uma maneira geral. 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde, 8 horas por dia. Se ele pode trabalhar 10 horas? Pode, mas ele vai receber 2 horas como hora extra, que tem um percentual pago a mais. A jornada de crianças hoje é muito difícil criança poder trabalhar. Alguns vão trabalhar como menor aprendiz, com todos os direitos assegurados. Então já foi, a partir disso, uma conquista. E aí a gente vai perguntar, quais os motivos que levaram ao surgimento de novas correntes políticas pelos trabalhadores, para lutar pelos direitos dos trabalhadores? Então, o que foi que aconteceu? As péssimas condições de trabalho nas fábricas fizeram com que grupos passassem a buscar melhores relações de trabalho. Entre esses grupos, podemos apontar os socialistas e os anarquistas. Os socialistas pretendiam humanizar o capitalismo, fazer com que aquela relação entre o capital e o trabalho fosse uma relação mais suave, sem tanta exploração do trabalhador, dando melhores condições para que o trabalhador exercesse suas atividades. E começaram a surgir teorias que explicassem e fossem dar ideias de como reduzir as desigualdades sociais. Vamos nos lembrar que naquele tempo nós só tínhamos duas coisas: ou você era capitalista, burguês, ou você era trabalhador. E aí essas pessoas que pensaram isso foram as primeiras a falar num socialismo, algo mais voltado para a parte social. Então, uma das pessoas que participou de um grupo chamado mais tarde de socialismo utópico foi Robert Owen. Ele era socialista e que desenvolveu ações visando melhorar as condições de trabalho dos operários. Ao mesmo tempo, isso estava acontecendo, novos grupos buscam melhores condições de trabalho por parte dos empregados. Então, esse Robert Owen, que era um socialista utópico, ele desenvolveu algumas atividades. Ele fundou cooperativas de trabalho. Vamos ver o tempo que ele viveu. Ele nasceu em 1771 e foi falecer em 1558, uns 80 anos mais ou menos. Ele fundou cooperativas de trabalho. Ele fez empreendimentos industriais que nesses empreendimentos tinham escolas, moradias e armazéns. Então o empregado trabalhava, o filho dele estudava numa escola que tinha vinculada à fábrica, ele construiu moradias para o pessoal e armazéns, onde eles compravam os gêneros que necessitavam,
a um preço menor do que na redondeza. Ah, mas ele controlava o consumo de bebida alcoólica, não podia beber. E a jornada máxima de trabalho era de 10 horas por dia. E nesse período que ele faz isso, ainda não existiam leis sobre o assunto regulando qualquer coisa. Então nós tivemos dois pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels, que fizeram propostas de organizar a sociedade e o trabalho. Essas teorias que eles desenvolveram influenciaram bastante as sociedades nos séculos 19 e 20, Marx e Engels. Por que eles criticavam as propostas de Owen? O Owen fez aquelas ações onde o empregado trabalhava e tinha um apoio social para ele e para a família. Por que Marx e Engels criticaram? Eles criticaram porque as propostas apenas amenizavam a pobreza, não encerrava com a pobreza. Pobreza só vai acabar no momento em que for gerada riqueza suficiente para dividir entre todos. Então ele dizia que aquilo era um socialismo utópico, que era impossível se fazer na prática. Por que ele dizia isso? Porque o Owen fez uma fábrica desse modelo na Inglaterra, mas ele tinha outras fábricas onde esse modelo não era adotado. Então os lucros obtidos das outras fábricas sustentavam esse experimento. Então o experimento não era autossuficiente. Talvez daí uma crítica do Marx. E o Marx e o Engels defendiam um socialismo científico, estudando, vendo por quê. Aí eles diziam que a sociedade era dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia dona maioria dos recursos, dos meios de produção, e o proletariado que contava apenas com a sua força de trabalho. E eles diziam que a solução seria acabar com as classes sociais. Não existiriam mais duas classes. Todo mundo seria igual, uma classe somente. Então ele dizia que tinha que ser acabado o capitalismo e criado o comunismo. A proposta dele era essa. Então vamos ver a continuidade. Então, para que isso acontecesse, os operários deveriam ficar conscientizados de que eles eram explorados, que deveriam se unir e efetuar uma rebelião contra a burguesia capitalista. Como que eles iriam fazer isso? Se iria haver uma repressão, com certeza. E aí ele diz que deveria ser criada uma sociedade que fosse governada por representante do proletariado. Que seria a sociedade essa? Uma ditadura do proletariado. E que os meios de produção, todos eles, seriam socializados. Não pertenceria a ninguém individualmente. Seria de todos. Isso já aconteceu em determinado país. Então ele continua dizendo, aqui é a continuação da pergunta, né? E diz que os operários deveriam criar uma sociedade e implantar a ditadura do proletariado. Os meios de produção seriam socializados, o Estado, por meio do Estado, todos seriam donos dos meios de produção. E o próximo passo seria eliminar as classes sociais e a eliminação do Estado também. Eu pergunto quem iria fazer a administração de todo esse pessoal. Porque aí diz que seria criada uma sociedade comunista, incluindo sem Estado. Aí eles publicam, em 1848, o Manifesto Comunista, onde ele conclama: trabalhadores de todo o mundo, univos. E aí nós temos outro grupo de pessoas que pensaram formas diferentes, que eram os anarquistas, e os anarquistas defendiam o fim da exploração social
e do próprio capitalismo. Seria uma sociedade sem governo e sem Estado. Todos deveriam voltar à sociedade primitiva, ao homem natural. Sem chefe, sem propriedade e sem dinheiro. E aí eu pergunto, voltaríamos para o quê? Para o tempo de caçadores e coletores nas savanas africanas? Naquele tempo ninguém tinha propriedade, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha chefe. E um pensador mais imbuído dessa ideia era o Proudhon. E ele dizia que a propriedade é um roubo. E os anarquistas queriam uma revolução imediata. E cada um deveria produzir de acordo com as suas aptidões naturais. E eles criticaram todas as ideias anteriores do socialismo utópico, principalmente de Owen. O de Owen tanto era utópico que não deu certo. O Owen faleceu pobre, vestiu tudo no experimento. E aí vão criar, em 1866, os trabalhadores vão criar em Genebra a Associação Internacional dos Trabalhadores, que hoje em dia é a Organização Internacional do Trabalho. Fizeram um encontro e nesse encontro diversos temas foram discutidos. Quais foram essas questões discutidas? Vamos ver. Possibilidade de criação de sindicato em todos os países. Nem todo mundo tinha sindicato. A repressão aos sindicatos era muito forte. Tá certo? Então, diminuir o tempo de trabalho para mulheres e crianças. Já tinham conseguido em algum canto alguma coisa. Eles queriam a jornada de trabalho de 10 horas por dia. Queria que estimulasse a solidariedade entre os trabalhadores. Todo mundo ganhava muito pouco. Como é que o cidadão podia ser solidário ao outro que também ganhava tanto quanto ele? Tinha que fazer uma... E eles diziam, criticando a proposta de Marx, que o Marx disse que queria que os trabalhadores formassem um Estado e administrassem o Estado. Marx dizia que os trabalhadores deveriam assumir o poder. Ela foi criticada pelos anarquistas, porque a sociedade que os anarquistas propunham era sem nenhum Estado, sem nenhuma organização que pudesse administrar a população. Deve ser interessante. E aí a gente muda. Então toda essa crítica do que aconteceu, o trabalhador sendo explorado ou não sendo explorado, dito por outros, vai fazer com que todo mundo se posicione, incluindo a Igreja Católica. E a Igreja Católica vai emitir opiniões sobre essa disputa capital e trabalho. Tá certo? Vai se posicionar a favor de umas coisas e contra outras. Nós vamos ver, durante esse próximo período aqui de tempo, que essas ideias que a Igreja Católica vai emitir vão corresponder a determinadas coisas que vão acontecendo na sociedade como um todo. Vai chegar, então, neste assunto aqui que nós vamos ver, ela vai se posicionar em relação ao trabalho. Em outros tempos, ela se posicionou contra a dissolução do casamento através do divórcio. E a grande movimentação, eu digo isso porque nesse aspecto eu me lembro, o padre falando na igreja que o casamento era indissolúvel, não poderia. Enquanto isso, no Brasil, se discutindo a criação do divórcio. Vamos ver então. Aí se pergunta, o que é a doutrina social da igreja? Aí tem uma definição que diz que é um conjunto de ensinamentos contidos na doutrina da Igreja Católica, formada por 19 encíclicas e de pronunciamentos papais inseridos na tradição,
que versa sobre a dignidade humana e sobre o bem comum da vida em sociedade. Então, para que a gente possa viver em harmonia, o que é que nós temos que fazer? Como que nós temos que nos relacionar? Se a gente prestar atenção, esta pequena definição aqui, ou grande definição, segundo alguns, ela vai dizer que o homem deve regrar, deve orientar a sua conduta com base nos valores católicos. E vamos voltar lá bem longe, quando Moisés desce daquela montanha com os 10 mandamentos. Se vocês pegarem os 10 mandamentos, ele nada mais é do que um conjunto de normas para uma vida harmônica em sociedade. Não roubarás o bem do outro, não matarás o outro, não ofenderás o pai e a mãe, amarás teu Deus sobre todas as coisas, não chamar seu santo nome em vão, e por aí vai. Todos os 10 mandamentos são regras de conduta para uma vida harmônica em sociedade. Depois vocês vão lá, pegam direitinho e vão ver que é exatamente o que a gente está dizendo. E aí eu vai novamente perguntar, na pergunta referente a este tópico, quando que ela teve início e quais os motivos dessa encíclica que o Papa vai fazer. Vamos lá. O que é doutrina da Igreja? Quando ela teve início? Ela teve início, essa doutrina social da Igreja, especificamente sobre trabalho, em 1891, no século retrasado, não é no século passado, no século retrasado, no século XIX, nós já estamos no 21. Foi emitida pelo Papa Leão XIII. O nome da encíclica era Rerum Novarum. E ela foi dirigida a todos os bispos. E ela continha comentários sobre as condições das classes trabalhadoras decorrentes da Revolução Industrial, onde o trabalhador estava sendo bastante explorado. A encíclica apoiava a criação de sindicato, mas rejeitava o socialismo e o capitalismo irrestrito e defendia a propriedade privada. Mais na frente, 1917, daqui a poucos anos, vai acontecer a Revolução Russa, onde todas as propriedades da igreja, tudo vai ser encampado pelo Estado. Um Estado comunista. Toda a igreja perde todos os bens. Até hoje se discute. A igreja tinha terras. Tá certo? E vamos continuar. E aí depois nós vamos ter uma outra encíclica, 40º ano, que vai ser celebrando os 40 anos da Rerum Novarum. Tá certo? E por que que o Papa o Papa Pio XI, fez essa encíclica? Vamos prestar atenção para o ano, 1931. Dizendo o ano, vocês já têm que saber o que é que está acontecendo. Por que que foi neste ano? O que foi que aconteceu em 1929? Uma sexta-feira negra, nos Estados Unidos, em Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York aconteceu. Então ele vai conclamar a restauração e o aperfeiçoamento da ordem social. Ela foi escrita como uma resposta à crise provocada pela Grande Depressão decorrente da queda da Bolsa. Ela foi escrita para se comemorar os 40 anos da encíclica Rerum Novarum.
E aí ele vai dizer que a economia deve ser baseada na colaboração entre as classes sociais. Ele vai novamente confirmar a condenação do comunismo e do socialismo. E vai criticar a livre concorrência em um mercado sem leis, onde a especulação possa levar a tudo sem considerar o sofrimento das possíveis pessoas atingidas. Aí vai chegar João 23, em 1961, vai publicar a Mater e Magister, Mãe e Mestra. Ele vai comemorar os 70 anos da Rerum Novarum. O que mais? Ele vai mostrar a evolução da questão social à luz da doutrina cristã. Mas estamos também em 1961, já fazem 15 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Estamos em plena Guerra Fria, invenção de um bocado de coisa, disputa militar, disputa espacial. Aí vai falar sobre energia nuclear, desenvolvimento de produtos sintéticos, que naquele tempo era uma novidade, automação das fábricas, desenvolvimento das comunicações, conquista do espaço. Aí vai falar da necessidade de ter seguro social, previdência social. E vai abordar a questão da independência dos povos da África e da Ásia, que ainda eram colônias dos países imperialistas. 1961 ainda tinha Congo belga, Angola, Moçambique nas mãos de Portugal. Só vão ficar livres disso lá pela década de 70. Tá certo? Quando serão países livres. João 23. E aí nós vemos para o último Papa que nós abordamos. A encíclica Populorum Progressium. Foi dedicada à cooperação entre os povos. Aí vai falar problemas dos países em desenvolvimento, que não tinha tudo o que precisava os países. Vai criticar o neocolonialismo. Veja que nós estamos em 67. Ainda temos muitos países dominados na África por países capitalistas europeus. Ele vai denunciar o desequilíbrio entre países ricos e pobres. Ele recebeu crítica do pessoal mais conservador. E a igreja apresentou em 2004 um compêndio da doutrina social da igreja. Este neocolonialismo que ele fala aqui, lá atrás, em 1910, 1911, vai dar motivo a disputas que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi a necessidade de se demonstrar força, aumentar as áreas dos países. Como eles não podiam mais aumentar a área na Europa, porque já tinham a fronteira do outro lado já tinha gente ocupando, eles foram para a África, que segundo eles não tinha ninguém ocupando, a gente pode chegar lá e pegar. Foram para a África e ele critica aqui, o Paulo VI, o neocolonialismo que existia naquela época e a subordinação de países africanos aos interesses dos países europeus. Nós vamos ver esta parte este ano, quando a gente acabar esta nossa atividade de revisão. Dando tudo certo, estudar e fazer as atividades todo o tempo para que a gente busque a promoção ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.